Há também condes, viscondes e etc., pessoas que fazem esse tipo de... que fazem toda esse trabalho pelo rei. Então, tipo, o rei está acima de tudo, o rei é o principal, mas os seus príncipes, os seus pessoas de confiança governam por ele. Então, sim, príncipes governam também. Se alguém já assistiu aquela série do Netflix The Crown, você vai ver que o príncipe ali tem um título, né? Então, o príncipe é o príncipe de Gales, é o príncipe de não sei o quê. Hoje, e na própria série, eles não governam nada, porque a estrutura da família real britânica, eles não têm poder nenhum, eles não são realmente governantes, mas se manteve esses títulos antigos de como funcionava antigamente. Então, o príncipe de Gales, ele realmente deveria administrar ali aquela região, e os outros condes e viscondes e tudo mais faziam o seu trabalho. Então, ele coloca aqui essa questão dos príncipes também vão governar com justiça, né? Se alguém lembra da história do Robin Hood, tinha um tal do príncipe lá que tirava os impostos das pessoas, ele também era um governante de uma certa região, né? E aí ele era um príncipe que não governava com justiça, né? Ele pesava a mão nos impostos. Então, é mais ou menos isso, né? Então, com a liderança do rei, um rei reto, um rei justo, os seus príncipes também teriam esse governo justo, esse governo de forma apropriada, até porque se não tiver, não estariam alinhados com os desejos do rei, e então seriam destituídos ali do poder, né? Então, é essa a influência, né? E aí a gente vê no verso 2 justamente isso, a segurança, a fartura e o conforto seriam novamente estabelecidos pelo reinado, né? Ele fala ali que os homens darão segurança novamente à sua casa, serão como os rios durante a seca, e todos esses pormenores aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo no versículo. Cada homem será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, é exatamente isso. O homem, ele voltaria a ter... dar a segurança para sua família, a provisão, né, de um lar seguro, um abrigo seguro. Como corrente de água seca numa terra seca, seria que eles teriam fartura, teriam abundância, teriam alimento de volta à mesa. E como a sombra de uma grande rocha no deserto. Eles teriam descanso de novo. Então, isso tudo partindo do princípio de que um rei com retidão estaria governando. Não estaria buscando guerras, não estaria buscando o seu próprio interesse, mas sim buscando esse conforto de volta ao seu povo. E aí, com toda essa comparação, a gente tem essa pergunta. Seria esse líder o Messias? E aí eu estou jogando para vocês. O que vocês acham? Dentro desse texto, vocês acham que ele está falando de uma liderança messiânica, de um Messias vindo ou não? Um de cada vez para não dar bagunça, gente. Eu acredito que sim. Dávia votou aí de que é o Messias. Quem mais? Alguém mais? Eu acho que também seria o Messias, porque tem a expressão o rei reinará com retidão, né? Então, para reinar com retidão, só o Messias. O homem é corrupto por natureza. Eu também acho. Você está falando do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Só ele pode dar esse refúgio tão seguro. Nenhum homem pode dar. Muito bom. Eu vou com a maioria, viu? Esses pastores hoje em dia, tudo Maria vai com as outras. É verdade. Quando a gente pensa em reis como, por exemplo, o rei Davi, o que a gente pensa sobre o rei Davi? Ou o rei Salomão? Foram reis justos? Foram reis que não cumpriram com o seu dever? O que a gente pode dizer sobre eles? Foram bons reis, apesar das suas falhas, né? Humanas. Tiveram falhas, isso. Fátima, né? Não são perfeitos. Mas a sua liderança foi uma boa liderança para o povo, né? A gente coloca que, apesar de sua descendência ter pisado na bola, até ali o rei Salomão a gente tem uma certa tranquilidade.
Esse texto ele é um pouco controverso, e essa discussão não é só nossa, não é só nossa classe que tem, é uma discussão dentro do meio teológico mesmo, se essa parte fala realmente de um Messias ou não, se é um texto geral, né, como somente falando de liderança. Principalmente porque em Isaías a gente já viu vários textos trazendo passagens que são tratando do Messias, né? A gente já viu, acho que no capítulo 7, depois novamente no capítulo 9, a gente tem essas citações do Messias, né? Aquele que nasceria de uma virgem, e tudo mais. Cresceria de novo o seu ramo, e todas essas referências a gente vê, e mais para frente vai ver de novo, mas aqui há essa controvérsia, né? Não é muito claro se é o Messias, e ao meu entender, pela minha leitura, pela minha pequena pesquisa também, a gente está tratando de um texto geral, falando, olha, no futuro de Israel terá um rei que reinará com justiça, terá reis justos, né? E ele coloca características muito genéricas, mas na humanidade e não em uma pessoa específica. E aí por isso que eu coloco aqui que, na minha visão, pelo menos, não seria uma coisa messiânica, é um texto para a liderança em geral. Pastor, o senhor levantou a mão? Diga. Tem um caráter também da profecia de Isaías, por exemplo, o capítulo 9, que fala, eis que a mulher conceberá, dará à luz um menino e tal, e aí, de fato, a profetisa, lá naquele tempo, deu à luz um menino. Então, tem aquele caráter, para aquele momento, ela se cumpre naquele momento ali, ou algum tempo depois, e depois ainda pode se cumprir mais à frente. Então, poderia talvez também ter esse sentido duplo aí, né? De ter um rei que viria trazendo isso, e lá na frente apontando, porque a gente tem na característica de Isaías o profeta messiânico, né? Poderia talvez, né, pensar também assim, né? Exatamente. A gente vê também, apesar desse texto não ser exatamente um texto, pelo menos eu não considerar messiânico, a gente tem sim paralelos com a liderança de Cristo. E aí, por isso que a gente também confunde, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, paralelo de Cristo, que ele veio para servir. Ele era um líder, mas ele servia. E isso é uma qualidade interessante para uma liderança, né? E os seus discípulos aprenderam a servir com o seu exemplo, que seriam, se a gente colocar dentro do texto, seriam os príncipes aqui, né? Os 12 que o seguiram. Então, há sim um paralelo com Cristo, porque, obviamente, Cristo é o nosso Messias, seria um líder reto e cumpre todas as características aqui. Ok? Comentários? Gente, é EBD, pode falar, tá? Na mensagem do pastor a gente só escuta, mas agora a gente pode falar. Então é isso. Então vamos dar sequência agora com os próximos 2 versículos, onde vai se tratar um pouquinho da segunda figura aqui do texto, que é o povo. Deixa eu apresentar aqui. Isso. Então vamos lá, versos 3 e 4 fala um pouco aí do povo. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Beleza, então olhos fechados se abrirão, ouvidos que não ouvem escutarão. Que olhos, que ouvidos são esses? De quem são essas pessoas? Praticamente de todo o povo, né? Liderado por esse líder insensato. O líder reto, ele serve como luz em meio às trevas. Não necessariamente sendo o Messias, que seria a luz definitiva, mas um líder que já trata com retidão, que já segue os princípios do Senhor, ele já tem esse efeito em seus liderados, já tem esse efeito sobre aqueles que estão sob a sua tutela. Isaías, inclusive, já usou esse termo de olhos que não veem e ouvidos que não escutam algumas vezes. E a gente pode ver a passagem mais marcante sobre isso no capítulo 6, que é onde ele fala, onde ele descreve ali a sua visão e que ele percebe ali que a sua mensagem não seria escutada, não seria atendida pelos judeus, entendida por eles ali durante o seu ministério, né? E aí no verso 10 do capítulo 6,
ele fala isso daqui: torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele. Feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, é justamente isso. O povo não entenderia a mensagem, o povo não entenderia o que Isaías estava colocando ali, principalmente porque os seus líderes já não ouviam o conselho do próprio profeta, já não ouviam, já não viam ali a importância do conselho divino. Então, ele justamente coloca aí no capítulo 6, de que então que se fechem de vez esse coração, que se fechem os olhos, se tape os ouvidos deles, para que o baque seja forte, né? Para que o impacto do mal causado por eles não escutarem a mensagem divina seja forte, para que no futuro eles deem ouvidos de novo. É mais ou menos essa a ideia aí dentro. E aí, quando um líder reto vier, então esses olhos se abrirão. E no versículo 4, ele coloca aí justamente a questão da mente. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Com um direcionamento correto, um direcionamento de um líder certo, aqueles que o seguem, aqueles que estão ali sob o comando dele, também julgarão de uma forma mais clara, ouvirão vários lados, né? Ele não vai simplesmente chegar e falar, não, ele é culpado de ter feito isso. Não, ele vai entender a situação, ele vai analisar e aí então ele julgará. Então ele não será precipitado em seu julgamento. E a língua do gaguejante falará com facilidade e clareza. Então aquele que não tinha certeza mais do que deveria falar, porque a liderança agia pelos seus próprios interesses, aquele que não tinha mais segurança, não tinha mais confiança no que estava dizendo, agora dirá com clareza, sabendo que aquela é a decisão correta, sabendo que é o correto a se fazer. Então, essa lucidez, ela retorna ao povo, por causa de uma liderança que realmente dissipa essas trevas e causa essa lucidez espiritual. A liderança é importante justamente nessa influência de como o povo deve se portar, deve agir. Né? Então, o julgamento e as palavras faladas são feitas sobre a influência de uma boa liderança que está influenciada pelo conselho divino, pelo conselho de Deus, ali que eles passam, então, a ouvir. Certo? Algum comentário? Flávio, eu peço aos irmãos o seguinte, como eu estou gravando toda a aula, então eu deixo você sempre em destaque. Aí eu não visualizo o mosaico e não vejo quando alguém levanta a mão. Se alguém puder botar mensagens lá no chat, às vezes alguém quer participar e eu não vou visualizar, porque eu estou privilegiando tua imagem e as projeções que você está fazendo. Então, alguém dá só um alô lá para mim no chat, eu acompanho, tá? E dessa vez eu não fui Maria Vaz com as outras, tá? Tudo bem, pastor. É isso. Então, esse é o efeito da liderança sobre o povo. E agora a gente vai ver as duas últimas figuras que elas se sobrepõem também ao líder, mas servem também no contexto geral. Ok? Então, vamos ler aqui o verso 5. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. O que é alguém tolo? Alguém pode falar aí? O tolo pode ser aquele que tem acesso à sabedoria, mas a despreza. Não sei. Boa definição, boa definição. Alguém mais? Não, só isso? Todos concordam com o pastor? Aí, pastor, agora eles que estão indo com você. Eu virei a primeira Maria. Justamente. A gente
esse termo tolo ele é um pouco complicado às vezes, porque para quem não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, a gente usa ele de outra forma. A gente fala que tolo é alguém bobo, alguém que não quer ver o que está na frente dele, ou alguém que é inocente demais em seus julgamentos, ou algo do tipo. Então, na nossa sociedade, geralmente a gente usa o termo tolo para esse tipo de coisa. Mas no Antigo Testamento é um pouco diferente. O tolo, ele é alguém que rejeita conscientemente o conselho de Deus. Então é basicamente o que o pastor falou mesmo. Alguém que, tendo a sabedoria, tendo o conhecimento da palavra, a rejeita e segue seus próprios caminhos. Esse é o tolo. Então a gente vê esse termo aí no versículo. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em autoestima. O tolo desse versículo, basicamente, é o antigo líder. Ele fala, no verso 1 ele fala, haverá um rei um rei com retidão, né? E aí ele fala, nesse verso 5, o tolo já não será chamado nobre. O antigo rei era o nobre, mas ele era tolo. Ele desviava do conselho divino, ele desviava do conselho de Deus. E aqui não, aqui já tem essa inversão. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em autoestima. E o nobre, ele tem dois sentidos, tanto no grego quanto no português. O nobre pode ser alguém da nobreza, alguém da realeza, alguém que tem uma posição nobre dentro da sociedade. Porém, a gente também usa o termo nobre para alguém que age com uma boa índole, para alguém que tem bons costumes, que tem uma boa intenção dentro da sociedade, faz atos de caridade. Essa também é conhecida como uma pessoa nobre. Então, a gente tem esses dois sentidos e esse conflito de ideias aqui, justamente porque ele faz alusão ao próprio rei, mas ele também traz esse efeito dentro de um povo, dentro da sua própria sociedade. Certo? E aí vamos ler os últimos versículos, então, aqui desse capítulo 32, dessa primeira parte, né, que queremos estudar hoje. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade, espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água sedenta. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então aqui no versos 6 e 7, esses dois primeiros aqui, ele fala do insensato, né? No caso seria o tolo, ele está dando continuidade ao tolo. E ele age realmente por interesses próprios, ele age pensando no mal, maquinando coisas más. Né? Então ele espalha isso pelo povo, porque essa é a sua forma de liderar. Ele não lidera seguindo os conselhos de Deus, seguindo a retidão que ele deveria. Né? Então, ele deixa o faminto sem nada, priva de água sedenta. Então, ele mantém esses recursos para ele, para os seus, Aniele, para a nobreza, e deixa que a fome se espalhe, a sede se espalhe, as necessidades básicas faltem para o seu povo. E aí, aqui, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre. Então, ele articula dentro da sua governabilidade ali formas de que o pobre continue pobre e que ele que se sobressaia, que ele que tenha ali algum lucro com aquilo. Né? Mesmo quando a súplica do pobre é justa. Então, o seu julgamento sempre é falho, né? Porque o pobre está ali requisitando seus recursos de forma justa. E os planos do tolo é justamente tirar isso, de uma má liderança, de tirar isso do pobre. Certo? E aí, no final, ele fala mais um pouquinho do que o rei com retidão faria, ou do que um líder justo faria. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Parece um trava-língua de tanto nobre que ele usou. Mas o que seria, então, esse feito nobre? O que seria esse governo com retidão? No
capítulo 11 de Isaías, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Aqui no verso 4, a parte A. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Então, essa é a atitude de quem lidera com retidão, de quem lidera com justiça, quem lidera segundo o conselho de Deus, né? O homem nobre toma essas decisões nobres, retas e justas, e é isso que garante a sua permanência no poder, não tanto de poder que ele acumulou, não suas articulações de governo para se manter lá, não. A sua própria retidão será a coroa para o manter ali naquele governo. Tranquilo? Algum comentário? Alguém? Eu gosto assim, a BD bem participativa, todo mundo falando junto. Dá nem para se entender. Irmã Fátima mandou aí. Irmã Fátima, pode abrir o microfone e falar. Ela não está conseguindo. Vou ler aqui então. Moisés, Josué, os juízes e os reis que seguiram os mandamentos de Deus são exemplos de líderes nobres. Exatamente. E aqui a ideia é justamente essa. Eles seguiram os mandamentos de Deus. Principalmente ali dentro da teocracia que era Israel. Isso é um ponto importante, era um ponto crucial. Eles agiriam segundo o conselho de Deus. E a gente tem vários exemplos, inclusive acho que a gente tem até mais exemplos do que não fazer, né? Que são aqueles que não seguiram. O próprio rei Saul consultou os mortos, vários outros juízes tiveram governos assim, terríveis, né? Foi uma época realmente bem complicada ali na comunidade de Israel. Mas, enfim, é exatamente isso, né? O cerne aqui é seguir os mandamentos de Deus, ter esses mandamentos, e principalmente ele coloca bem aqui em Isaías a questão do cuidar do pobre, da mulher, da viúva, né? Que eram aí os desamparados, o órfão, né? Os desamparados ali. Em Levi fala também de cuidar do estrangeiro. Então, um líder ele não pode somente governar para se manter no poder ou para que o seu reino cresça. Não, ele tem que governar para dar o auxílio ao pobre, dar auxílio àqueles que estão em maior necessidade. Certo? Então é isso. Então, essa é uma boa liderança. Né? A boa liderança ela é uma liderança seguindo os caminhos do Senhor. E aí, a gente tem. A gente precisa notar essas características de nobreza quando escolhemos nossos líderes. Seja um líder no ministério da igreja, seja o nosso pastor, né, que também é escolhido pela igreja, seja nossos governantes. É importante que a gente, como povo de Deus, saiba e use o nosso discernimento, use o nosso conhecimento para detectar características nobres e através dessas características, escolher um líder. Né? E aí, quais características que a gente pode colocar? Principalmente na questão da liderança, eu trouxe algumas características, alguns versículos que trazem características dessas pessoas nobres, mas não somente nobres, não só que fazem doações, que fazem bons feitos, mas sim que fazem isso de acordo com o conselho divino. Né? Então a gente tem em Tiago 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Que cai naquele ponto do julgamento. Né? A gente falou ali das mentes precipitadas no verso 4, e o oposto a isso seria isso. A pessoa que está pronta para ouvir, é tardio para falar, espera ouvir, espera analisar bem a coisa para falar, e é tardio para irar-se, né? Porque tomar qualquer decisão com ira, geralmente não costuma dar bom. E o outro seria esse de 1 Pedro 2,17. Trata todas as pessoas com a devida reverência, ama os irmãos, teme a Deus. A pessoa não é altiva, ela não usa o seu poder para se mostrar superior, muito pelo contrário, trata a todos com a devida reverência. Seja ele rico ou pobre, seja ele negro ou branco, asiático, amarelo, qualquer um, trata com a devida reverência, devido respeito, né? Ama os irmãos e teme a Deus, né? Que é o que a gente falou. Ele tem que seguir o conselho de Deus para que ele seja um bom líder.
Então, óbvio, a Bíblia está cheia de outras características, a gente pode olhar nos frutos do Espírito, a gente pode olhar várias outras coisas, eu trouxe apenas essas para dar um exemplo, mas que a gente esteja atento, né, quando escolhermos nossos líderes, possamos identificar essas características, possamos identificar características nobres nele, para o colocar lá, e não somente colocar pelos nossos próprios interesses, ou porque defende o que eu acho que ele deve defender, que a gente saiba realmente ver que aquele líder vai ser um bom líder, justamente pela sua conduta, pela sua forma de agir, pela sua retidão, né? E principalmente por escutar os conselhos do Senhor. Amém? É isso, essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente segue com o capítulo 32 até o final dele. Algum comentário? Fiquem à vontade para falar, temos esse momento. Acho que não, né? Então, é isso. Eu vou falar aqui, Flávio. Bom Opa, dia, gente. O interessante da conclusão aí que você colocou, né? Esse tardio para falar, esse tardio para irar-se, é assim, eu não sei, né? Eu tenho que privilegiar essas coisas na minha vida, mas algumas condutas de outros irmãos, e às vezes eu peço perdão a Deus, assim, será que eu influenciei o meu irmão a não ser tardio para falar, tardio a se irar-se, ou outra pessoa, né? Porque o que eu vejo, às vezes, a gente querer ser, mas a gente querer ser essa pessoa tardia para irar-se, tardia para falar, né? Usar sempre dos termos devidos, o que a gente respeitar o outro, amar o outro. Mas será que eu estou fazendo com que o outro me ame? Será que eu estou fazendo com que o outro não se ire ao falar comigo, não se ire? Às vezes a gente tem que pensar, eu tenho pensado mais nisso, não só a influência do trabalho, né? Mas também porque é o meio, a gente passa muito tempo nesse lugar, né, que é o trabalho. E às vezes quando vem alguma postura diferente que a gente tem que tomar, mas porque a gente está chateado, eu tento recuar para poder não irar a outra pessoa, para que a outra pessoa também não se ire lá, e aí haja a provocação, né, porque uma ação tem uma reação. Mas é uma condução bem difícil. Para mim assim, muito por mais que as pessoas falem, você é bem calma, você é bem tranquila. Às vezes eu até posso parecer, mas assim, às vezes quando a gente se chateia, a gente se excede mais, né? E aí a palavra do Senhor diz o contrário, aí vem o arrependimento depois. Nossa, devia ter falado diferente, né? Tinha tal palavra, eu podia ter usado tal palavra, tal termo, até às vezes no texto, às vezes você não está nem expressando verbalmente, até você está digitando, porque hoje a tecnologia é muito do digitar. Tem como você colocar e isso transfere para o outro uma chateação. Então, fica, para mim, a conclusão da aula e esses dois últimos versículos, ela traz um significado bem grande. Desculpe, irmãos. E eu acho que porque eu passei uma situação dessa de quinta para cá. Então, me deixou muito pensativa. E hoje a lição ainda era isso. Eu falei, Deus me falando comigo que eu tenho que melhorar nisso, né? Mas que a gente possa pensar no outro também, para que a gente não tenha reação. E pelo menos na minha experiência foi essa. É exatamente isso, né? Esse texto fala pronto para ouvir e o tardio para falar e tardio para se irar. Justamente porque se você já ouviu e já tá com raiva, o que você vai falar não vai ser bom. Já começa daí. E o pronto para ouvir é um pouco mais amplo. Não é só ouvir ali naquele momento, mas às vezes você entender todo o contexto da pessoa. Eu tento colocar isso muito quando a gente discute política, esse tipo de coisa. Que, muita gente apoia o Bolsonaro, muita gente apoia o Lula, mas o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro é aquilo. Mas, às vezes, você precisa olhar um pouco o contexto da pessoa para entender o porquê que ela defende aquele político, o porquê que ela defende o outro político.
Você precisa entender de onde ela veio, quais são as origens dela, em que cada um beneficiou, porque o nosso julgamento é, ele defende aquele candidato, ele é burro, ele defende aquele outro, tá apoiando um corrupto. Não, não é bem assim. Ele tem um motivo, ele tem um porquê de estar defendendo aquela pessoa, ele tem algum interesse nas ações daquela pessoa como governante, e então a gente precisa escutar, não julgar de imediato, entender um pouco qual é a situação, por que uma coisa, por que outra, não só em política, mas em todas as nossas relações, a gente precisa fazer isso, né? Entender um pouquinho, parar um pouquinho para pensar no contexto da pessoa e não julgá-la, não falar coisas indevidas para ela logo de pronto, né? Logo na cara, mas analisar um pouco o contexto e se você tá irado, segura a onda e pensa um pouco, reflete um pouco sobre a situação, para depois discutir de novo com a pessoa e conversar com ela sobre o assunto. E assim, em qualquer relação, a gente usa muito para casamento, mas em qualquer relação, a gente vai precisar em algum momento ceder, a gente vai precisar em algum momento entender que não é a minha decisão, às vezes é a decisão da maioria ou a decisão do outro. Então, é a gente saber lidar com essas questões. Mais alguém? Comentários? Dúvidas? Sugestões? Sim, essa questão da política que você citou aí, eu acho interessante porque muitas pessoas defendem o Bolsonaro, né? Vou falar um pouquinho de política rapidinho aqui. Isso é bem polêmica, mas eu não vou puxar sardinha para ninguém. Muitas pessoas defendem muito o Bolsonaro, enquanto outras não gostam dele de forma nenhuma. E pelo contrário, são do pessoal lá a oposição lá, né? Enfim, o que eu acho interessante, eu estava conversando com umas pessoas, acho que domingo passado, e aí tinha pessoas defendendo o Bolsonaro e tinha pessoas defendendo o PT. E aí, assim, o que eu penso, o que eu falei lá e eu queria falar aqui agora, é que o Bolsonaro, a gente não pode colocar ele como um deus, né? Sim, ele tem as falhas dele, os defeitos dele, mas se ele é o menos pior no sentido das ideologias, se é o menos pior e o que a gente vê que não tem ideias satânicas, ideias que são totalmente contra os princípios bíblicos, então, assim, não defendendo ele de forma nenhuma, mas ao passo que a gente vê que ele não é um homem que põe ideias satânicas, né, até mesmo para crianças, nas escolas. Então, assim, a gente não vai colocar ele como Deus de forma nenhuma, porque ele é um homem falho, com defeitos, mas a gente também não vai ser a favor de um partido que ensina coisas que são totalmente contra os princípios bíblicos. Só para falar isso aí mesmo. É o que eu falei, relações políticas são complexas, né? Porque a gente nunca vai achar um consenso e enfim, a origem de cada um, de onde cada um veio, o que cada um passou, tudo isso vai influenciar na decisão dela e na escolha do que é o menos pior, né? Então, são coisas bem complicadas da gente definir e decidir. E é o que eu falei, na escolha de liderança, estejamos buscando sempre, então, as qualidades daquele líder, estejamos olhando quais são realmente as características dele, e se ele está apto a governar e ser um líder reto, segundo os princípios bíblicos, como a gente estudou hoje, né? Que a gente saiba realmente definir isso, ver isso, e que isso seja uma influência na nossa decisão. A pessoa ali no comando, ela faz a diferença em cima do que ela coloca como ideologia, muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes ele fala que defende uma coisa, mas às vezes ele está defendendo aquilo para ganhar voto. E a gente não vê o reflexo daquilo nas suas atitudes. Então, a gente precisa estar atento, precisa estar buscando realmente orientação divina, não tem outra palavra, é buscar a orientação de Deus quando a gente toma esse tipo de decisão, seja para governo, seja para escolher um gerente no nosso trabalho, um chefe, um líder da nossa equipe, seja em qualquer relação que estivermos, até se você
vai casar, quem vai ser o líder da sua família, pense em quem vai ser o líder da sua família se ele tem essas atitudes, isso é muito importante, certo? Porque ele vai estar ali no comando já de uma família, então ele já é um líder, né? O homem é o líder dentro da sua própria casa, como a gente vê na Bíblia, ele precisa ter essas atitudes. Se você começou a se relacionar com ele, ele não tem, acho que talvez você não esteja indo pelo caminho certo, ou que ele não seja a pessoa certa para ser esse líder. Tranquilo? E para os homens que vão ser líderes de suas casas, busquem essas qualidades. Trabalhem em suas vidas. É isso, então, irmãos. Eu acho que... Davi Aires levantou a mão. Ah, e a Zelinda também ali. E irmã Zelinda, podem... Zelinda primeiro, que é mais nova que o Davi. Isso. Eu não levantei a mão, não. Eu vi uma mãozinha aqui. Era da Zelinda, não? Era da Zelinda mesmo. Está muito próximo. Perdão, Davi. Perdão. Tranquilo. Eu vejo essa parte de liderança, vocês estão falando de reis, de presidentes, de pessoas externas. Eu vejo dentro da nossa própria igreja, dentro da própria igreja, a liderança. Eu tenho ouvido críticas, nós muitas vezes não somos tardios para criticar, né? Criticamos, eu já ouvi dizer, eu não vou assistir a classe porque é fulano que vai dar aula hoje. E ele tem feito assim. Então, eu já tenho ouvido alguns comentários. Então, nós temos que ter cuidado também na hora de criticar as pessoas, de observarmos, né? Porque, às vezes, aquilo que nós estamos pensando, que estamos criticando, se nós formos tardios, a resposta será diferente depois. Aí eu pensava falando que era assim, mas não, ele agiu de forma correta. Então, nós, igreja, também temos que ter esse cuidado, não só de fora, porque o hábito nosso é de observar os de fora. Né? Nós temos que olhar primeiro dentro de casa, né? Dentro dos nossos, no meio dos nossos. Isso aí. Exatamente. E como igreja, temos que ter abertura, repreender em amor e saber escutar essa repreensão também, né? Então, que a gente, para crescer como igreja, como comunidade cristã, nós devemos fazer realmente esse trabalho, falar uns com os outros, escutar a voz da experiência, como foi a irmã Zelinda falando conosco, e entender realmente, é através dos nossos irmãos que vai vir um conselho divino, que vai vir uma correção, alguma coisa de boa, para que possamos crescer, né? Escutar essas críticas é sempre importante para o nosso crescimento, para a nossa mudança, para a nossa correção, para a gente entender realmente como estamos agindo e como podemos melhorar, né? Isa, levantou a mão, Isa? Voltando ao assunto, né? Concordo realmente com a irmã Zelinda, né? A gente, por isso que a gente ouve muito em casa, né? O exemplo para ser bom, ele começa de casa. A gente tem que sempre... Porque a gente começando de casa, a gente tem um norte para abrir o entendimento para várias outras coisas. Uhum. E, assim, quanto ao papel da liderança, eu, assim, não sei, né? Não sei nem se eu nasci mesmo para ser líder. Porque, às vezes, é uma situação muito difícil. Você tem que agir de forma a entender os irmãos, a saber ouvir os irmãos e, ao mesmo tempo, dizer para ele, olha, irmão, você está sendo liderado, o Senhor está me liderando e a condução tem que ser assim. E sem que a gente cause danos de chateação, de fazer com que o momento ele fique ruim, fique chato. Então assim, é realmente pedir a condução do Senhor para sabermos o que falar, como agir, como expressar, o que colocar, para que todos possam entender o papel da liderança e eu, como liderado, entender o papel de liderado. Né? Nós temos que ter essa sabedoria. Nesse momento, agora, eu estou sendo liderada. Então, se eu estou sendo liderada, eu entendo, estou falando de dentro da igreja, tá, irmãos? Eu entendo que a pessoa que está ali está à frente com um propósito maior, que é ser conduzido pelo Senhor e levar, né, o trabalho para prosseguir segundo a vontade de Deus. Eu, como liderada, eu entendo assim, eu como líder,
Eu tenho que agir como? Eu tenho que fazer o quê? Exatamente isso que a irmã Zelinda está falando, trazer para nós, né? Trazer a palavra do Senhor à nossa vida, entendeu? Então, é pedir a capacitação do Senhor e falar, olha, Senhor, nesse momento, eu busco a Deus assim, meu Deus, me ajude a saber passar isso daqui, e se eu for passar alguma besteira, não deixa não, tem que dar errado, alguma coisa aí acontece, Senhor, traz algum sinal, faz com que as coisas sejam conduzidas por ti. Então, realmente, né, a gente começar pela nossa casa, igual o Flávio falou também, né, homens, né, que vão estar liderando, mulheres que estão nas casas, mulheres que estão à frente do lar, homens que estão à frente do lar, né, e tem situações diferentes, que sejam conduzidas pelo Senhor e que nós, como liderados e líderes da igreja, aí a gente passa para a igreja, da igreja passa para a Ceilândia, de Ceilândia para Brasília, de Brasília para o Brasil, para a gente poder entender. Eu acho que esse papel e o versículo que a gente fala, se a gente começar a compreender, acho que vai melhorar um pouquinho as nossas relações. Exatamente. Isa, você é professora. Se alguém aqui nasceu para ser líder, é você, tá? Você já é líder, nem que seja da sua turminha, dos seus meninos. Você é mãe, então você é líder da sua criança ali, dos seus filhos, né? Eu coloquei o homem, né, como líder, mas a mulher também é líder dentro de sua casa, porque o homem passa pelo menos 10 horas fora. O tempo que ele está fora, é a mulher que toma as decisões. Nem que seja a decisão de consultar o marido, mas a decisão ali com as crianças, com o que está acontecendo em casa, é a mulher que está tomando. Então a mulher também tem o seu espaço de liderança em todo momento, né? Cada um é líder dentro do seu próprio contexto. E é justamente o que a Isa falou, a gente tem que entender a relação de quando nós estamos liderando, quando nós somos liderados, a gente precisa entender quando uma crítica vem, o que fazer com ela, né? Às vezes eu preciso absorver aquilo, entender o que eu preciso mudar, preciso entender por que aquela crítica está sendo feita, será que aquela crítica veio só porque ele quer meu posto, ou será que aquela crítica veio porque aquilo está realmente afetando ele? Então, o que eu posso melhorar para que essa crítica se torne algo positivo dentro da minha liderança? Acho que são todas essas análises que a gente precisa fazer. Tá? E também nós não devemos nos abster de fazer as críticas. Tá? Em relações aqui no meu trabalho, uma das coisas que a gente sempre fala é, sem a crítica, como que eu vou saber aonde que eu estou errando? Como é que eu vou saber como crescer? O pessoal do meu trabalho sempre tem esse negócio de produtividade, gestão, é sempre colocado coisas do tipo. Não, tem um livro sobre esse assunto que a gente lê, que uma das coisas que o cara fala é que tinha um funcionário dele lá dando problema e ele mandou embora. E na hora da demissão ele falou por que o funcionário estava sendo mandado embora. E a resposta do funcionário dele foi, por que você não deixou saber disso durante o processo? Por que eu só estou sabendo disso na hora de ir embora? Porque se eu tivesse recebido a instrução, a correção, eu teria melhorado, teria crescido, e a gente não estaria passando por isso. Então, a crítica ela serve muito para a gente entender onde a gente quer chegar. Óbvio, devemos falar com cuidado, porque está lá no versículo, ser tardio para falar e tardio para irar-se. Não devemos fazer essa crítica no calor do momento, com ódio, e devemos saber a forma de administrar nossas palavras. A palavra tem poder. Mas que a gente saiba fazer crítica e receber a crítica. E aí a Thalita colocou um elogio aí para Isa. Isa, você tem feito uma excelente liderança do Ministério de Louvor com o Renato. Concordo plenamente como membro do Ministério de Louvor, viu? Muito bom. É isso daí, pessoal. São 9h52, eu acho que a gente precisa encerrar, né, pastor? Não, caminhando bem aí, temos até 10 horas aí, 8 minutos ainda. Achei interessante ali a ideia do contexto do rei, o contexto político mais de nação, né, mas que caminhou também para um outro aspecto bom, né, que em certo sentido todos nós exercemos liderança, né. Você citou aí, Crow, como é que é o nome lá do seriado? Que era para eu ver, mas não tive coragem ainda. É temporada lá, como é que é? Cadê você, Flávio? Ih, congelou. Caiu, acha. Ah, caiu. Oi. Todos aí agora? Voltou todo mundo? Estão me ouvindo? Tira foto. Tá um pouco ruimzinha a conexão, mas estou te ouvindo. Sim. Será que é a minha conexão aqui que tá? É a minha, então, né?
Não, Até é geral, é geral. geral? Deu aqui para Que mim bom. também. Mas você citou Eu acho que é o a Mitch que tá com problema. temporada lá, The Crown? The Crown, é. Então, As relações da família de certa britânica. forma, e lembrando ali o príncipe de Gales, né, que talvez não exerçam poder, mas ficaram com os títulos, né? Então, me fez, assim, Exatamente. pensar muito que, em certo sentido, todos nós exercemos liderança. Eu conheço uma casa onde eu moro, que lá tem a rainha, tem a princesa e o bobo da corte, entendeu? Exatamente. Aqui em casa é igualzinho, pastor. Só que aqui são 2 bobos da corte, viu? Que as mulheres tomaram conta. É mesmo, velho? Tá perdendo aí de 2-2, você tá perdendo. Mas Exatamente. essa ideia de uma liderança, como você citou, de Pedro lá, tratar os outros com reverência, né? Paulo fala a eu sei se a Tito ou a Timóteo, que tratar as irmãs mais novas como irmãs, as irmãs com mais idade como mães, os anciãos como pais, esse é um cuidado de todos nós, e nesse sentido a gente exerce, né? Sobre alguém a gente vai exercer liderança e acaba sendo exemplo também dessa liderança, mas muito bom.